Olá você que nos acompanha aqui pelo Cuiabrasa Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de eu apresentar meus convidados de hoje, eu preciso dizer para você que esse podcast está sendo gravado aqui nos estúdios da MD. Você que deseja gravar o seu podcast, gravar o seu curso, dar a sua palestra, né? E gravar a sua palestra, inclusive, e todo tipo de produção audiovisual, eu convido você a apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela e entrar em contato com a equipe da MD que está te esperando para realizar essa gravação junto com você. E comigo aqui hoje estão eles, Bira Souto, corretor de imóveis e consultor do mercado imobiliário, membro da Câmara Brasileira de Imóveis, e o Dr. Marlon Latorraca, que é corretor de imóveis e advogado especialista em direito imobiliário e atual presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Falei certo? Certinho. Que maravilha, sejam bem-vindos, viu? Muito obrigado. É um prazer estar aí, Lucas. Aí Que maravilha. no podcast. E vamos conversar sobre o mercado imobiliário. Show de bola, é um assunto que está sempre em alta, né? Sempre em Sempre alta. em Cada alta. vez mais em alta, né? E hoje, se tratando aqui do mercado imobiliário de Mato Grosso, né? O que vocês veem como ou tendência próxima ou tendência atual, ou que já melhorou do passado? A gente pode flutuar um pouco sobre essa realidade, né? Eu tenho muita vontade e muita clareza em relação ao que nós já vivemos, né, e o que está por vir ainda para o mercado imobiliário, né? Eu estou ligado há quase 28 anos no mercado imobiliário, cresci no desenvolvimento imobiliário do nosso estado durante todo esse tempo e vi muitas coisas acontecerem, né? Então, nós vemos a pujança desse mercado aqui no nosso estado, desde a década de 90, mas uma explosão muito grande a partir do ano 2000. E isso tudo impulsionado pelo agronegócio, pela nossa localização, e isso são fatores que agregam muito a esse potencial que nós temos ainda para construir aqui no estado de Mato Grosso. Está desde 96? Desde 96. Lucas, a primeira feira do imóvel, os saudosistas, Marlon, vão lembrar. Moitará Sebrae Center. Você acredita? Eu tinha 20 anos. 20 anos em 96, quando um grupo de corretores, né, decidiram falar assim, olha, tá vindo aí uma expansão. Foi bem no momento onde que teve crise imobiliária de algumas construtoras nacionais e a gente precisava fazer um movimento aqui para a gente não ser afetado, né? Porque Mato Grosso ele tem uma característica. Quando há algum problema econômico, algum problema de situação, principalmente na esfera econômica, aqui chega depois o problema e é o primeiro a sair também. A gente tem uma capacidade de recuperação fantástica e de resiliência, né? Então, lá naquela época, eu com 20 anos fui convidado por um amigo corretor, porque eu já trabalhava com eventos, com ações voltadas para desenvolvimento, estava iniciando a minha profissão de produtor, né, de desenvolvimento de empresas, treinamentos, Não era de ligado vendas. a nada de imobiliário ainda? Não, era ligado a treinamentos, né? Uma Eita. empresa de treinamentos e de produção de eventos. Aham. E aí fui convidado, e aí eu me apaixonei. Fui convidado a realizar a primeira feira do imóvel do estado de Mato Grosso. E aí nós tivemos aí grandes forças como Caixa Econômica, posso citar algumas empresas aqui? Fica à vontade. Foi com muito apoio da Plaenge, o Alexandre Fabian, que é um amigo ao qual eu me dediquei a me especializar em marketing, porque é fantástica a estratégia dele. Eu tive um contato muito próximo nesse momento. E são meus mentores, como Cid Imóveis, Cleide Imóveis, Rosa né? Imóveis, o Grupo São Benedito, né? A construtora, Sim, né? sim. Na época, dentre tantos outros, né, que hoje ainda fazem parte desse mercado. Então, são empresas que já são tradicionais, mas naquele momento acreditaram num rapaz de 20 anos Rapaz. para comandar. Então, nós tínhamos ali em frente ao Shopping Goiabeiras,
existia aquele prédio, acho que hoje é do governo, né? É alguma coisa do governo ali. Sim, era a secretaria. Ali era Secopa, não era onde era Secopa? Era onde era Secopa ali. Mas antigamente, eu acho que não é da sua época. Não. O que você tem de corretor de imóvel tem de idade, então Olha tô super curioso para ver essa realidade inicial. E aí, naquela época, nós montamos e eu me senti até, assim, ó, eu falei, é um desafio muito grande, porque eu sentei na mesa os grandes do mercado, porque o mercado, então, imobiliário era feito por grandes empresas que administravam imóveis, né? Os imóveis de locação. E a parte de compra e venda existia muito forte, só que não na mesma proporção que é hoje, né? Em termos de números, cifras, né? Porque é um mercado multimilionário. Com certeza. E naquela época eu sentei numa mesa grande, tipo essa aqui, só que ela estendia, cabia 20 pessoas sentadas na mesa, lá no Moitará, tá? Numa reunião de lançamento, de planejamento dessa feira. E eu fui convidado a apresentar essa proposta. E aí estavam os maiores. Então você pensa, um rapaz de 20 anos, eu falei, ó, agora vai ou racha. E aí foi um sucesso. Foi a primeira feira, depois dela nós fizemos mais 6 feiras consecutivas, depois fizemos dentro do shopping center, então não existia não tem essas ilhas agora que as construtoras imobiliárias fazem dentro do shopping? Sim. Não existia isso aqui em Cuiabá. Então, nós passamos a implementar através das feiras, construtoras imobiliárias. Essas feiras eram, desculpa, mas essas feiras eram para o cliente ir, conhecer, como se fossem essas ilhas. Isso só mesmo. Que uma de cada. Isso mesmo. E aí nós formávamos essas ilhas dentro do shopping e fazíamos toda a publicidade, né? E aí o público vinha e nesse momento se ofertava produtos, né, e serviços das empresas voltadas para o mercado imobiliário e se fazia muitos negócios. E depois disso, a Caixa implantou o Feirão da Caixa. Aí a gente passou a apoiar, incentivar o Feirão da Caixa e depois se transformou na Edificar. Aí sim, em 2011, com uma pujança muito maior, o mercado imobiliário muito aquecido, nós, com o apoio do Sinduscom, aí, com o apoio do Sindicato da Habitação também, montamos a Edificar, né? E com uma abrangência muito maior, onde nós pegamos todo o centro de eventos do Pantanal e realizamos uma grande feira, um grande evento mesmo, com palestras âncoras, diversificada e um grande público. E aí, sim, já demonstrou a força do mercado imobiliário e a partir daí de 2011 para cá só vem crescendo. Caramba, e imagina essa realidade lá nos anos 90, né? Essa questão porque hoje imaginou que o que é muito forte essa questão condominial, né? Que tem muito condomínio horizontal, muito condomínio vertical em Cuiabá. Mas e no início? O que era mais a força lá no final dos anos 90, quando você Então, nós tínhamos, né, as casas, as regiões e o início de crescimento das regiões periféricas, né? Eu lembro que foi na década de 90, né, doutor Marlon, o Pedra 90, né? Foi instituído o bairro Pedra 90. Loteamentos, né? Loteamentos, mais nas regiões periféricas, e nós já tínhamos uma certa pujança, né? Uma certa força imobiliária dentro da capital. Só que isso, nos municípios do interior também, a gente já percebia que esse desenvolvimento começou a se dar também, né? Um pouco mais tímido, mas a gente já via imobiliária se estruturando, né? A gente já via mais a procura de conhecimento e desenvolvimento e capacitação também. E aí, nessa década, tinha isso. Hoje, você vê a realidade do que é o bairro Pedra 90, né? Ali é uma potência comercial, ali é uma potência de desenvolvimento também. Uma outra cidade, né? Como era a região do CPA. Sim. Né? Então, nós vimos todo esse crescimento e todo esse desenvolvimento. Então, o mercado, e ele muda a todo momento. Esse processo de mudança, adaptação da mudança, novas tecnologias. Então, a gente vê, desde a década de 90 ali, onde que eu posso ter essa referência, né? Que a entrada dos condomínios, por exemplo, verticais, né? Começou a verticalizar primeiro, principalmente eu vou pegar esse recorte de Cuiabá, porque a verticalização está se dando muito forte no interior também. Nos polos, nos municípios polos, como
também os condomínios horizontais. Mas, primeiramente, entrou a verticalização, né? Então, as torres, né, de apartamentos, um por andar, os condomínios mais da classe econômica também sendo lançados, né? Aí nós viemos com o advento de grandes incorporadoras, né, do interior, fortalecendo também o mercado e dando força também para aqueles que já atuavam aqui a promover, porque a concorrência é salutar, né? A concorrência é positiva para o mercado, ela impulsiona o mercado. Dá qualidade, né? Isso. Dá mais qualidade ao mercado. E aí nós vimos isso se desenvolver. E já na década, ali para 2010, aí a gente começou a perceber o crescimento dos condomínios horizontais. E aí é onde que você vê o valor agregado de uma residência, né, nesses condomínios. E por isso nós temos muita atenção também à administração sindical, né, de o síndico, né, que administra o condomínio, porque o bem está valorizado, né, dentro de um condomínio, né? E também a expansão comercial, prédios comerciais, centros comerciais, né? Além do nosso centro aqui urbano, e isso também acontece nos municípios do interior, nos polos, principalmente nos municípios polo, onde que você vê também que algumas micro-regiões começam a criar seus centros comerciais também. E isso traz a valorização comercial dos imóveis que são próximos das avenidas principais e assim por diante. Que bacana. E fora também a questão rural, né? Mato Grosso, que, imagino, surrealmente, desde uma chacrinha a fazendas multimilionárias, né? Imagina como que tá quente esse mercado também, né? Sim, né, doutor Marlon? Com agronegócio punjante, assim, o crescimento foi fantástico, né? E eu acho que o senhor pode falar muito bem disso aí também. Na verdade, eu queria até falar um pouco, porque a gente está falando aqui de um mercado imobiliário que vem crescendo absurdamente, né? Aqui em Mato Grosso, como disse no começo aqui na nossa pré-conversa, né? Que é um dos mercados que mais crescem no Brasil proporcionalmente, né? Só que a gente ressentia dessa questão da evolução do corretor, porque na verdade o corretor de imóveis ele precisa acompanhar esse movimento, porque senão a gente vai ter um mercado imobiliário de vanguarda e às vezes com um corretor que ainda está naquele modo antigo ainda, né? E nesse ponto eu queria só fazer um parênteses. Nós temos uma lei que trata do corretor de imóveis, né? Ela é de 78, é a 6.530 de 78. Mas o corretor já existia antes de 78. Só que ele não tinha nenhum nome de corretor. Ele era chamado de marreteiro, né? Principalmente de marreteiro. Marreteiro? Marreteiro, acostumado a se chamar de marreteiro. Com a lei, ele começou a ser respeitado, né? Corretor de imóveis. Regularizou, né? Regularizou, e aí começaram a aparecer os conselhos regionais que vieram para fiscalizar a profissão de corretor de imóveis, né? Mas a gente percebe ainda que os próprios conselhos também precisam evoluir para acompanhar também, né, essa própria evolução no mercado imobiliário, né? E esse é o grande desafio. É o grande desafio fazer com que os conselhos eles cresçam, né, para que também os corretores também cresçam, né? Então essa é a ideia da gente poder capacitar cada vez mais o corretor, preparar ele para esse mercado que já está aí. É um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta em Mato Grosso. Quando a gente fala hoje em mercado imobiliário, a gente fala em condomínios verticais, mas você não pode esquecer que nós devemos falar também em loteamentos, nós temos que falar em venda de imóveis rurais, nós temos que falar da lei da REURB que está aí, que trata de regularização fundiária, o corretor de imóveis ou o consultor imobiliário, como muitos preferem ser chamados, ele precisa estar atento a isso, ele precisa conhecer todo esse arcabouço, vamos dizer, jurídico. Porque senão, na hora que ele for fazer uma intermediação, ele pode vender gado por lebre e, às vezes, até sem querer, né? Sem dolo nenhum, sem intenção nenhuma de prejudicar o cliente. Ele precisa estar atento a tudo isso. E essa é a ideia nossa. Principalmente, né, Marlon, quando a gente fala
que o Lucas tinha comentado aqui, nessa parte rural e esse crescimento do agro. O agro desenvolveu uma tecnologia incrível e de especialistas. E o corretor ele precisa estar atento, porque são cifras milionárias, né? Uma comissão de uma fazenda, de uma área para você poder fazer o arrendamento. E o consultor imobiliário, ele é importantíssimo, né? Acompanhar todo esse processo e se desenvolver e se capacitar. Nós temos hoje especialistas, né? Com certeza. E os grandes empresários do agronegócio, se você for analisar, né, compram muitos imóveis, principalmente na capital, né? Então, eles investem muito, né? Como investimento nesse mercado imobiliário dos grandes polos. Então, é mais um motivo para que o corretor de imóveis ele esteja cada vez mais preparado para isso. E essa que é a nossa intenção, né, presidente? Sim, com certeza. Fazer com que o corretor se capacite mais ainda. E você citou aqui que os empresários investem no setor imobiliário, é porque é o investimento mais seguro que você tem. E precisa de um profissional capacitado para dar a orientação desses investimentos, né? Eu digo que o imóvel, ele segue uma pirâmide que é a pirâmide judaica, que é milenar. Onde que eu tenho o capital, né, o bem capital, eu tenho o imóvel, que é a terra, e eu tenho o trabalho, né? Então, isso tem que andar junto e de forma congruente. Então, o imóvel é um pilar dessa economia, né? Desse sentido de fato, de prosperidade, de crescimento e desenvolvimento. Então, investir em imóveis é o que determina a segurança, é o que determina também as garantias. Hoje, quando você vai pegar um financiamento, por exemplo, e você quer potencializar, né? Eu preciso de ter algumas garantias. O que te garante para que você tenha esse recurso de investimento no que você vai empreender no seu negócio, aí eu volto para o empresário, é você ter um imóvel. Com certeza. É um bem imobiliário que te dá garantia e respaldo para você assumir aquele compromisso financeiro. Entendeu? Então, cada vez mais o corretor precisa ter essa ciência. E aí nós temos essa ideia de capacitação, de desenvolvimento, de informação jurídica, como bem lembrado pelo Marlon aqui, de conseguir levar na ponta ali. Porque perceba, Lucas, a importância de um corretor de imóveis nesse processo. Lá na ponta é multimilionário e gera uma economia. Ele gera economia, porque direta e indiretamente, olha os terceiros, quando um corretor de imóveis realiza um sonho de um empreendedor, de um empresário, tá? De alguém que está comprando um imóvel para sua família, né? Para constituir uma família, seja um recém-casado, até mesmo uma família que já está crescendo e precisa de um imóvel maior. Exatamente. Quando essas pessoas realizam esse objetivo e concretizam a compra do imóvel, é a primeira fatia do bolo econômico. Mas nós temos aí, ele vai precisar fazer uma pequena reforma, adequar o imóvel de acordo com a personalidade dele. Sim. Ele vai precisar contratar, muitas vezes, um eletricista, um arquiteto, para decorar o seu imóvel. Aí já vem a parte de imóveis, né? O mobiliário, né? A cama, o guarda-roupa do quarto, a cozinha. Pô, hoje nós temos as áreas gourmet, né? E muitos fazem reformas. Tinha uma cozinha antiga, falei, agora eu vou reformar minha casa, vou fazer uma área gourmet. Né? E aí movimenta muitos profissionais. Sim. Perceba a importância de um corretor de imóveis em todo esse processo, porque ele liga essas pontas e aí começa uma cadeia produtiva incrível. E aí mesmo. nós não só na parte civil, porque você tem a parte financeira, que é o banco que vai liberar o crédito, que gera empregos, que gera renda, né? E você tem também a parte tributária do município, o crescimento, que você tem as tarifas ali de IPTU, você tem as tarifas, né, dos alvarás, que precisam quando é comercial, e assim por diante. Então, nós temos um cuidado muito grande nessa nossa profissão, e nós temos ela como uma profissão de valor.
porque ela tem valor. E é isso que nós queremos levar para o conselho que nos representa, entendeu? É uma ideia muito propositiva de trabalhar e entregar isso. E, na verdade, a gente tem que entender que quando você fala na profissão do corretor de imóveis, você tem que entender que ele é a pessoa de confiança, e não estou falando só de classe A, né? Nós citamos um exemplo de classe A, mas nós vamos de A a D. Então, nós temos hoje muitos loteamentos populares, né? Muitos prédios, a verticalização de imóveis voltados para a classe C e D. Mas isso não significa que, para isso, o corretor tem que ser menos capacitado. Ele tem que ser tão capacitado quanto aquele que vende para aquele que está comprando um imóvel de 8 milhões, de 10 milhões, não é? Então, e outra coisa muito importante, por exemplo, você tem um médico de confiança. Claro. Você tem um mecânico de confiança, né? E essa fidelização do corretor de imóveis passa pela sua capacitação. A partir do momento que você faz um trabalho certo, correto, faz uma venda dentro da legislação, você está fidelizando também o seu cliente. O seu cliente vai falar, é o meu... hoje nós já temos, né? E vamos melhorar ainda mais essa questão de falar assim, eu tenho meu corretor de imóveis. O meu, logicamente, que eu nessa conotação de que é aquela pessoa em que ele confia. E nesse ponto é que a gente está batendo muito duro nessa nossa campanha, né? A gente não está falando mal em nenhum minuto das escolas que formam os corretores. Mas um médico, por exemplo, ele fica 5, 6 anos... Sim. Né? Fazendo o curso, e depois ele tem que fazer a especialização, a residência, etc. O corretor é a mesma coisa. Ele faz o curso, pode ser um curso bom, mas depois ele tem que capacitar, porque o mercado não para. Ele é dinâmico demais, né? E a legislação também que está vindo, ele tem que saber. E essa é a ideia. A legislação saiu instantaneamente, a gente já tem que informar isso aos corretores. E isso cabe ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis o pessoal tem uma falsa ideia de que ele só serve só para fiscalizar. Não, ele não serve só para fiscalizar. Ele tem que fiscalizar, ele tem que orientar, ele tem que ser, acima de tudo, didático. Para dizer, pessoal, vocês estão sabendo da lei nova que chegou aí? Não sabemos. Não sabe. Cada um no seu quadrado, né? Eu sou corretor, não sou advogado. Então, o Cresce, ele precisa fazer com que o corretor ele tenha esse conhecimento. Mas numa dessas, apesar de ele não ser advogado, se sai uma lei ou algo novo, o cara pode acabar se dando muito mal, né? Pode se dar muito mal. Ele pode fazer besteira, né? Fazer um contrato que está fora do que está dentro da lei. E a ideia nossa é de que essa coisa seja meio que... Né, Bia? Que seja meio instantânea, né? Sim, saiu, a gente já dá esse suporte, né? O que o Dr. Marlon colocou aqui, você percebe que você precisa ter o reconhecimento para você fazer boa venda. Claro. Né? Ser reconhecido. E aí, essa é a dor que nós sentimos como corretor de imóveis. O conselho, ele precisa nos representar, né? A gente tem que dar a referência do conselho para agregar valor à nossa profissão. E uma dor de muitos corretores, como a gente anda ali, é que não vê essa percepção de valor. Porque, às vezes, fica numa política, uma política antiga, e estão sedentos aí. A gente quer mudança, a gente quer ver o que pode ser feito a mais para a gente perceber esse valor do conselho que nos representa. E aí, nós temos essa ideia de promover, não é inventar a roda, mas realmente fazer com eficiência para que lá na ponta o corretor de imóveis perceba valor à sua representatividade. E aí, além da fiscalização, uma fiscalização orientativa, que nós vamos procurar educar o mercado, porque não é somente o corretor, o mercado imobiliário, nós temos outras pontas, nós temos o empresário que compra, aquele que está vendendo, e eles precisam de ter ciência dessa regulamentação, dessa questão profissional. E a gente precisa atingir com uma comunicação eficiente também e orientativa em relação à lei,
né, que rege as intermediações imobiliárias. Então, esse é o norte. Mas podemos ir além, como a especialização em convênios com faculdades, né, para a gente trazer as informações aqui para o Estado, porque muitas vezes o corretor ele não tem condições de buscar essa especialização, esse curso fora. Por mais que você tenha online, mas os corretores novos, presencial né? é diferente, né? Você troca a experiência igual a que nós estamos conversando. É um network muito maior, né? Se nós estivéssemos fazendo só um podcast por telefone, não ia dar um significado, né? Porque aqui é olho no olho. Então, você troca essa experiência, você sente a sinergia. Então, a gente pode propor, sim, em trazer essas informações aqui para o nosso estado, aqui para o nosso mercado, e isso facilita para o corretor se desenvolver também. Mas também a gente pode fazer muito mais além, a orientação jurídica, com qualidade, tá? Nós podemos também gerar benefícios que vão ser muito eficientes. Por exemplo, eu sou um corretor de imóveis, mas eu tenho família. Claro. Né? E aí, quando eu tenho um convênio dado pela minha profissão e outros conselhos, como a OAB já possui também, um convênio tipo com a rede de farmácias, né? Onde que eu estou com meu filho social, eu estou com meu filho doente ali, preciso de um remedinho, estou lá, eu vou ali e eu tenho um benefício de uma compra, né, de melhora e outros benefícios também, como a previdência, convênios de saúde, e aí assim vai, porque hoje a gente fala isso porque o corretor de imóveis, como advogado, ele tem a essência de ser profissional liberal. Quer dizer, então ele não tem uma aposentadoria garantida. Sim. Então a gente precisa também agregar esse valor a ele. Né? Então ele precisa ver que tem benefícios também, né? Porque muitas vezes a grande maioria fala assim, eu pago uma anuidade e não percebo o valor. Então a gente está com o norte para que nós consigamos, não é inventar a roda, como eu disse, mas que nós consigamos entregar isso para o corretor, para que ele perceba realmente, não o preço da sua anuidade, mas o valor da sua entrega, entendeu? E aí ele ter esse reconhecimento. E vocês falaram um pouco sobre a questão da formação do corretor, né? Sim. Hoje, como que é, cara, que ele deseja ser corretor, se tornar um corretor? Quais que são as etapas formativas? Tem duas formas hoje. Hoje nós temos uma faculdade regulamentada, né? Que oferece o curso de TTI, né? Técnico em Transações Imobiliárias. Você sai bacharel, né? E tem escolas... É bacharelado? É, bacharelado. E tem escolas técnicas, né? Que também vende esse produto, né? Eu acho até que eles fazem o papel deles, tá? Como falei no começo, não estamos aqui para criticar as escolas, muito pelo contrário. Mas, lógico que a gente sabe que o pós, né? O pós da sua formação é necessário, é contínuo, Imagina. É necessário. E eu queria falar um pouquinho... E as próprias escolas e universidades podem nos apoiar, em promover essas ações, né? Porque ninguém rema sozinho. É, claro. Se você quer chegar num ponto, numa direção correta, é na mesma direção. Ninguém pode remar ao contrário. E todos têm intenção nesse desenvolvimento. Então, são parcerias que nós podemos atrair e somar. Porque, na verdade, é o mercado imobiliário que ganha e é o corretor, principalmente na ponta, que vai estar se desenvolvendo. Entendi. Então, hoje é pelo menos uns 2 anos para o cara virar corretor? Não, o curso técnico são 6 meses. São 6? tem um curso técnico também, Isso, né? Técnico são 6 meses e o superior, se eu não me engano, são 3 anos. Tem cursos de 18 meses, né? Tem 18 meses. Isso, do Senac, eles conseguem entregar 18 meses. Mas aí dá uma diferencinha boa no cabra que vai se formar num técnico ali de 6 meses para 18, não? Perdão, Senac é curso técnico também. É curso técnico. No bacharel é isso mesmo, 3 anos. Faculdade que eu, pelo menos até onde eu sei, nós temos só uma hoje que oferece o curso. Sim. Mas aí imagino que tem uma diferença boa na pessoa que se forma em 6 meses e o que é um bacharel. A emenda, né? A emenda dos cursos é bem diferenciado. Mas nós temos aquela história também. Isso depende muito também da própria pessoa que está fazendo o curso, né? Mas isso diferencia na hora de tirar o Cresce que fala, né? Na hora de tirar
Não diferencia. Ele tira o seu registro, aí ele passa a estar apto para promover as intermediações de negócios. Entendi. Mas é claro que, como o doutor Marlon colocou, depende muito da pessoa em querer se desenvolver, porque assim, o que diferencia no mercado é o especialista, é o cara que tem maior conhecimento, a área em que ele vai atuar, seja a área econômica, rural, especialista em condomínios, especialista na alocação de imóveis, na administração. E aí o universo é muito grande, né, no campo de atuação. E esse benefício que a gente quer trazer, né? Entendi. O pós. O que é o pós? O pós, o CRES pode e deve também auxiliar os corretores a se capacitarem mais. E eu quero falar um pouquinho da questão da capacitação. Além de ter a capacitação dos corretores, nós também temos que capacitar os próprios servidores do conselho. Sim. Né? Não estamos falando de pessoas mais. Claro. Nós estamos falando de pessoas que precisam também passar por curso de capacitação. Sim, quando eu falo, nós, né? Assim, quando né? eu falo, por exemplo, da fiscalização do CRES, com que eu tenho grande afinidade, né? Porque eu já fui assessor jurídico do CRES, né? A gente percebe que a gente precisa capacitá-los. São todas pessoas boas, mas a gente precisa capacitá-los, assim como os demais servidores do CRES. Então, quando a gente fala capacitação, é de uma forma global, uma forma geral. É o endo, né? É para dentro também, que a gente... Exatamente. A qualidade de atendimento, a qualidade de quem nos representa na ponta também. A abordagem da o tipo de abordagem, o tipo de para que também se perceba, o corretor na ponta perceba essa valorização também. Então, isso a gente é constante. Isso a gente tem que olhar para dentro da nossa casa também e ver assim, o que podemos melhorar. Muito já se fez. Então, as gestões anteriores fizeram e deram a sua contribuição. Mas nós estamos numa inovação, nós estamos num processo de mudança e a gente tem que olhar para o futuro, né? Então, a gente não pode continuar mais do mesmo na mesma política antiga, de 10, 15, 30 anos atrás. Então, a gente tem que vir com essa inovação e tem gente nova. Eu brinco, né? Hoje, o meu filho, Lucas, ele pega o meu celular e me dá aula, entendeu? Então, aí você vê como esse processo é muito avançado e a gente tem que estar atento a isso, a esse processo de mudanças e ter essa visão de futuro, né? Porque é constante. E aí, nosso norte aqui, a nossa proposta é voltada para isso. Pegar o que de bem feito, potencializar e trazer essas inovações aí. E transformar isso em benefício. Transformando isso em benefício e agregando valor ao mercado imobiliário e principalmente ao corretor que está na ponta. E tirar, acima de tudo, essa pecha de que o CRES, ele só fiscaliza, não, né? Nós temos que, de uma vez por todas agora, como ele falou, as gestões anteriores fizeram, né? Só que tem muito o que se fazer ainda. E a gente percebeu que, agora, nos últimos anos, houve um pouco um engessamento disso. E a gente quer tirar isso aí como diz, da água parada e vamos fazer uma corrente, fazer isso virar um rio, exatamente para que a gente possa melhorar ainda mais. Você vê que essa evolução, até fazendo uma analogia, né? Nós tínhamos as fitas de vídeo, cassete, antigamente. VHS, né? Aí você vê com os streams, né? Netflix, quer dizer, quem ficou para trás morreu. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar à nova realidade. A nova realidade e as necessidades hoje que o mercado pede. Senão vai ficar ultrapassado. Então, essa política ultrapassada, nós não queremos mais. Aí eu falo nós porque não só eu, mas muitos corretores percebem isso. E essa percepção de valor é que nós queremos entregar. Promover essas mudanças necessárias, o que já foi bem feito, potencializar, porque trabalho bem feito tem que ser valorizado, tá? Mas temos um horizonte muito grande para crescer, porque o mercado imobiliário, como nós dissemos aqui, ele é pujante, é uma profissão de valor e ele é multimilionário. E precisa, sim, de capacitação, regulamentação, fiscalização e de profissionais realmente que se envolvam com o processo. E aí a gente consegue ter esse valor e ter essa valorização, principalmente naqueles que fazem essa intermediação, naqueles que estão aptos à compra, ao seu investimento e assim por diante. E transformar o CRES realmente na casa do corretor. Quando você passa em frente ao CRES ali,
na Avenida André Maggi, né? Ali, Isso. né? André Maggi. Centro político, né? Centro político administrativo, lá está escrito Casa do Corretor. Transformar realmente ela na Casa do Corretor. Claro. Corretor. Ó, só para você ver, hoje nós temos uma sede que ela representa, né? Nós temos uma sede num local estratégico, num ponto estratégico, com uma certa estrutura, mas ela começou, o Cresce lá na década de 70, para a década de 80 aqui, né? Na década de 80, numa galeria. Caramba. E aí dessa galeria ela veio para uma casa, né? Em frente do posto ali, perto do porto, do Sesc porto, Arsenal, isso. No porto ali na São Benedito, da rua São Benedito, também com uma estrutura bem enxuta para bem humilde mesmo, né? E assim, e esse desenvolvimento foi grande. Então nós tivemos alguém que naquela época ali promoveu uma mudança. E aí veio para uma sede mais imponente. Só que a gente precisa crescer mais. Nós precisamos realmente de mais soluções para o mercado imobiliário. Nós precisamos mesmo acreditar nas novidades que estão aí, nessas inovações, para desenvolver o mercado imobiliário. E aproximar o corretor cada vez mais do Cresce. A ideia é essa, aproximá-lo mais. Com certeza, não, tem que ter, né? Tem que fazer aquela referência, né? Aquele lugar que ele sabe que ele pode contar, né? Isso. Tanto é que um dos projetos nossos é efetivamente fazer uma sala do corretor dentro do Cresce. A gente estava conversando, você percebeu que muitas barbearias, né, que eram antigas, agora está pujante, né? Aí você percebeu também que muitas cafeterias, elas estão pujantes também? Pasme, muito corretor autônomo precisa de fechar um negócio, ele acaba indo para essas cafeterias, né? Mas por qual motivo nós não temos ali um espaço voltado para o corretor com toda a segurança jurídica dentro do próprio conselho para que ele possa levar ali o seu cliente, para que ele possa sentar e fechar o seu negócio? Já tem um jurídico ali que possa orientar. Já tem esse espaço hoje lá? Vai implantar? Não, um projeto? Não temos. Esse é um dos nossos... Esse é um dos nossos norte, né? Para realmente fazer a casa do corretor. É esse. Uma estrutura mais moderna, de um auditório mais moderno, entendeu? Onde você pode ali não só fazer as reuniões próprias do Cresce, mas desenvolver também projetos voltados para palestras e assim por diante, né? Dentro das nossas parcerias. Então, a gente tem uma visão muito... Como eu disse, né? Eu venho de promover ações para o desenvolvimento. E é isso que nós queremos contribuir para o mercado imobiliário. E só para você ter uma ideia, Lucas, nós temos hoje quase 19 mil inscritos no Cresce. Mas esse em Cuiabá somente? Não, Mato Grosso todo. Mato Grosso. Ah, tá. Quase 19 mil inscritos. Eita. Mas ativos nós temos 8 mil e pouco. Por quê? Porque não se dá a oportunidade deles poderem crescer e realmente pagar a anuidade dele e ter uma contraprestação, né? Então, essa é a grande bronca que eles sempre nos colocam. Falam assim, mas eu pago, mas o que eu tenho de contraprestação? O que eu tenho de benefícios por eu pagar essa anuidade? Só pago para me fiscalizarem, né? Então, assim, a partir do momento que você consegue fazer, consegue implementar esses projetos que nós estamos aqui colocando, com certeza a gente vai conseguir trazer uma boa parte dessas pessoas que estão inadimplentes, etc. e tal, para dentro do Cresce novamente. Com certeza. E a gente trazendo, efetivamente, vai agregar valores, a gente vai ter mais condições de fazer com que a gente possa fazer uma estrutura melhor no conselho, etc. e tal. E desmistificar também, né? O conselho e aquilo que você arrecada não é banco, né? A gente não tem a visão financeira de ganho, nem de investimentos para ganhos monetários. Na verdade, aquilo que nós arrecadamos, aquilo que o conselho arrecada, ou a entidade arrecada, a autarquia arrecada, é para que você devolva em benefícios, em serviços para o corretor de imóveis. Então, nós precisamos entregar, nós precisamos utilizar esses recursos bem orientados para esse desenvolvimento, para que haja essa percepção do corretor em primeiro plano,
mas também do mercado imobiliário, de todos aqueles agentes do mercado imobiliário. Aí, quando eu falo agentes, eu estou falando daquele que compra, daquele que vende, daquele que administra, daquele que empreende, que são as incorporadoras, né? Que são onde que nasce, né, os projetos, principalmente no centro urbano, daquele que investe no seu agronegócio, na sua área rural, entendeu? Então, todos esses precisam perceber essa segurança e esse valor que o Conselho pode proporcionar ao mercado imobiliário. E tem mais um fato muito importante. Nós estamos falando que nós temos 19 mil, quase 19 mil inscritos, né? Mas se você for parar para analisar, muita gente acha que é corretor, né? E fazem a corretagem de forma ilegal, né? Então, a ideia nossa é fazer com que essas pessoas venham para dentro, né? Mas se não quiserem vir, elas estão praticando um crime de exercício ilegal. E isso também é uma das grandes reclamações que a gente ouve. Olha, eu pago minha anuidade em dia, aí tem aqui do lado um rapaz que não fez o curso, que não tem o Cresce e que está vendendo igual a mim, está vendendo até mais que eu. Como é que é isso, né? Então, a ideia é fazer com que essa pessoa venha. Vai fazer o curso, meu amigo. Se quer ser corretor, não é assim que funciona. Se eu quero ser advogado, se eu quero ser médico, eu tenho que fazer o curso. O corretor não diferencia nem em nada, né, dessas outras profissões. É tentar trazê-lo. Mas se não trazer, se não quiser vir, a gente vai continuar com o mesmo rigor. Tem a ciência das sanções, né? Lucas, e até mesmo aproveitando essa oportunidade de vocês aqui do Cuiabrasa, o teu público, não somente o corretor de imóveis, mas é um público abrangente, entendeu? Dentro da sociedade. E essa informação que ele passou, que o Dr. Marlon passou aqui agora, é primordial, porque, perceba, você vai fazer a sua intermediação imobiliária com alguém que não é profissional, que não tem uma referência de registro, onde que você possa recorrer a algum problema. Isso pode, muitas vezes, você fazer o seu investimento e perder o seu investimento. Acabar com o sonho, né? E acabar com o sonho de uma família. Entendeu? Custa muito caro, né? E aí acaba, muitas vezes, eu vou pular aqui, o corretor faz direto comigo. E aí você não tem uma orientação correta para o desenvolvimento cartorário, né, de registro, principalmente, desse bem imobiliário. Muitas das vezes tem casos que, Dr. Marlon, vendem imóveis 2, 3 vezes. Olha só como é grave. Olha só, vendeu um imóvel e deixou somente na escritura. Passou anos. E aí vai se fazer o registro desse imóvel. Só que na hora de fazer o registro desse imóvel, aquele que estava na escritura para assinar o registro, faleceu. E aí fica herança para os filhos. Só que os filhos não entendem, olha só esse cenário, os filhos não entendem que essa venda, nem lembrava dessa venda que tinha sido vendido, porque só ficou na escritura, né? no primeiro processo, mas não foi feito. E aí vem uma pendência jurídica, e aí vem uma ativação jurídica para conseguir resolver esse problema. E lá na ponta, se não houve uma orientação profissional, acaba correndo o risco de ir para esse lado. Então, perceba, você que vai fazer o seu investimento no setor imobiliário, você tem que se acercar das suas garantias. E nada melhor do que um profissional da área para te dar a sua orientação. E é por isso que a gente, o exercício ilegal da profissão, a gente tem que combater. Tem que combater, porque nós estamos falando de investimento e de investimento de sonhos, né? Quando você vai empreender no imóvel. E o próprio judiciário já cobrou isso da gente, né? Eu, como advogado do Secov, do Sindicato da Habitação, eu já tive reunião com juízes que eles falam, pelo amor de Deus, vamos apertar esse cinto aí, porque nós temos aqui muitas demandas que poderiam ser evitadas, né? Se nós tivéssemos essa... A turma até inventou corretor pirata agora, né? Pirataria tá em tudo, não, né? Muita gente acha, às vezes, né? Tem que fazer uma campanha de combater a pirataria, né? E além disso, né? Bons profissionais existem em todos os lugares. E existem poucos maus profissionais também, que a gente tem que tomar esse cuidado também, né, doutor Marlon? Exatamente. E aí, quando vem uma denúncia, aí a parte jurídica ela tem que ser eficiente, e ser ativa e rigorosa também. Rigorosa também.
Ou seja, nós não estamos propondo passar a mão na cabeça de ninguém, não é isso. A ideia não é essa. A ideia é orientar, sim, ser didático, sim, mas também, quando for preciso, agir com rigor para que fiquem no mercado realmente aquelas pessoas que são capacitadas. Que de fato querem mesmo, né? E que querem realmente exercer a posição. E vocês falaram bastante sobre corretor de imóveis, mas consultor imobiliário. Qual é a diferença? Se tem diferença, é a mesma coisa? Só para eu entender. Não, é que as nomenclaturas vão mudando com o tempo, né? Por exemplo, como eu falei anteriormente, a gente falava comissão, né? Dava a ideia de um corretor, aquele que só fazia intermediação, não se preocupava com a situação de imóvel, né? Não tirava certidão, não fazia nada, né? Então, para quebrar um pouco, para tirar esse liame daquele corretor, modelo de corretor, melhor dizendo, antigo, eles mudaram o nome, colocou honorários. Quando hoje você fala consultor imobiliário, você está falando do corretor de imóveis. Mas você está falando do corretor de imóveis que ele tem uma visão muito mais abrangente do mercado, né? De um profissional que vai dar um tratamento muito mais especializado para o cliente. E aí a gente começa a fazer essa... Não é verdade, não é mudança hoje. Você pode falar. Muitos optam em colocar no cartãozinho de visita dele, por exemplo, para Marla Torraca, corretor de imóveis. Marla Torraca, consultor imobiliário. Isso é possível. Eu, por exemplo, atuo durante todo esse tempo, sou corretor de imóveis, porém, eu dou consultoria imobiliária. Né? Eu dou a consultoria, seja para a empresa, na hora que ele vai formar uma equipe de venda, seja para um treinamento específico, seja para uma gestão. Também faço intermediação e represento empresas na compra, na venda. E aí tem toda uma especialidade, né? Você acaba se tornando especialista em determinadas horas, em determinadas segmentos, né? Então, nós temos ali, eu, por exemplo, sou muito especialista em revenda, eu tenho minha especialidade na revenda, que é os imóveis de terceiros que a gente fala. Mas nós temos o consultor que é especialista na área rural. Loteamento. E aí existem as parcerias, e essas parcerias têm que ser preservadas. Então, quando eu tenho um cliente que precisa de uma área rural ou de uma loteadora, eu procuro fazer a parceria no mercado com profissionais capacitados nesse segmento. Então, perceba, nós unimos essa questão da nomenclatura, né, de corretor de imóveis aliado à consultoria imobiliária. E aí, por isso que o Dr. Mar fala que ela é muito mais abrangente. Então, nós conseguimos aí ter uma visão de mercado segmentada. Muito interessante demais, né? Mas, assim, existe a possibilidade do corretor escolher o que ele quer fazer no processo, ou tem uma regulamentação? Você fala, não, você vai fazer isso, isso e aquilo. Tudo é regulamentado. Porque... Eu acho que tem um campo de liberdade, mas... Não, desculpa, imagina, que é bate-papo, fica tranquilo, ninguém faz. Não, porque assim, na minha concepção breve do que eu acho que eu entendi, o consultor, ele tá ali para oferecer todo o processo e tudo que for de necessidade do cliente, né? Mas hoje o corretor de imóveis tem que fazer isso. Então, essa era a minha o princípio que regula a profissão tem que seguir todos os passos. O consultor não foge disso, né? Agora, o consultor ele tem uma visão mercadológica, mais abrangente, de segmentos diferentes daquela que é o imobiliário. Então, por isso que ele acaba se especializando mais. Por exemplo, se ele é especializado na área rural, ele tem que conhecer do que o agronegócio participa. Porque ele vai estar nesse ambiente. Então, ele precisa... Ele precisa saber de georreferenciamento. Isso. Ele precisa saber se tem algum passivo ambiental, se de tem um outras passivo profissões. trabalhista. Então, quanto mais especialista você se torna, você passa a conviver com outros segmentos, né, profissionais, e passa a ter essa referência orientativa, né, para você conseguir orientar. Então, quando eu vou comprar um imóvel rural, eu sei que eu tenho que ter um engenheiro agrônomo que eu conheça para me dar uma orientação e acompanhar todo o processo. Então, eu passo a saber mais sobre... Entendi. É para não chegar só a comprar e comprar agora, que eu faço, né? Isso, mas
O corretor, ele não, o consultor é um corretor de imóveis e ele tem que seguir toda a sua regulamentação precisa em lei, entendeu? E isso não tem como fugir. Entendi, não, agora ficou bem claro. E eu queria apontar também que o próprio sistema cresce, né, que é os conselhos regionais, e o COFES, que é o Conselho Federal, ele tem uma legislação muito ampla, que poucos corretores ainda conhecem. E essa é a ideia nossa também, de levar essa legislação para eles, né? Nós temos aí, eu estou falando aí numa gama de... jogando por baixo de 100 resoluções do COFES. Nossa, turma tem que... Mas o corretor, uma vez que ele se torna corretor, ele já é livre para fazer qualquer tipo de negociação. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo extremo aqui. Comprei um terreno, quero montar um aeroporto particular. Mas eu preciso, né, comprar esse terreno aí. Eu preciso de um corretor. Sim. Ou ele precisa fazer uma especialização para a área que ele vai... Quando ele já é corretor de imóveis, ele já tem essa... Ele já pode. Ele pode até emitir até pareceres, tá? Mercadológicos. Isso, de sugestão de mercado. Isso foi uma luta que nós travamos, né? A época com o pessoal do CREA, porque antigamente quem podia fazer avaliações mercadológicas era só o engenheiro, né? E o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, primeiramente, ele falou, não, o corretor de imóveis também tem essa capacidade de fazer avaliações mercadológicas, e entrou na lei. E aí tem outros cursos, né, onde que ele se capacita, né, para fazer a perícia também. Aí vai do desenvolvimento pessoal. Aí tem as especializações, né, como tem nas outras áreas, tem as especializações. Esse exemplo que eu dei do aeroporto, por exemplo, só para você entender, como ele levar algo extremo, né? Porque, beleza, mas o cara tem que, querendo ou não, entender. Beleza, a ANAC deixa, né? O que eu preciso de distância, disso, de tamanho, de espaço. Se ele não tem, por exemplo, um registro, se é um imóvel que precisa de uma perícia técnica, né? Se ele não tem essa especialização dentro do curso que dá essa liberdade para ele poder assinar essa perícia, ele vai ter que fazer uma parceria com um perito, correto? E aí, se ele vê que esse é um mercado, eu preciso me capacitar aqui, me especializar mais aqui, eu preciso de tirar o meu curso de perito, né, mercadológico. Então, fazer as perícias de mercado do mercado imobiliário. Então, uma vez o cara é corretor, ele pode vender fazenda, vender chácara, vender tudo. Só que é por conta e risco dele, tipo assim, se ele chegar e falar, vou me arriscar a vender aqui numa área que eu nunca fui, vou me arriscar, mas aí seria uma conta e risco dele. Depende do network dele. Se ele tem um network que dá essa... Só que se ele se arriscar e fazer sozinho, provavelmente lá na frente ele vai ser cobrado, né? Ele vai ter a cobrança de informação, de informação técnica, e aí ele tem que ter essa visão. Não é um segmento que eu atuo, por exemplo, eu atuo aqui no segmento da linha do mercado horizontal, mas surgiu uma fazenda para eu vender, mas eu não entendo nada de vender fazenda. E aí a nossa orientação, procura um parceiro que, né, já seja especialista para você fazer esse negócio, até mesmo porque é muito arriscado você assumir esse compromisso sem ter experiência e sem ter o conhecimento de como se procede um processo de intermediação de uma fazenda. Por exemplo, essa questão da avaliação, como você está dizendo, da avaliação mercadológica, né? É muito sério. É muito sério, porque às vezes você pode avaliar totalmente equivocadamente um imóvel, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos o Conselho Federal, com o próprio Conselho Regional, ele tem um banco de dados onde ele mostra para a sociedade quem são os corretores que fizeram esses cursos, né? Esses cursos de especialização em avaliação mercadológica. É importante. E nós temos não só no site do CRES, como nós também temos no site do próprio Tribunal de Justiça no Mato Grosso, da Justiça do Trabalho, né? Então, o juiz até, quando ele precisa de uma orientação, precisa avaliar um imóvel, ele tem lá um banco de dados, mas esse banco de dados não é privativo do judiciário, ele é da sociedade também. A sociedade pode ser, fulano, eu sou avaliador. Ele quer saber se o cara realmente é avaliador, ele pode entrar lá no banco de dados, verificar, seu nome está lá mesmo, apareceu sua fotinha lá. Transparência, né? Transparência. Gente, estamos quase uma hora falando. Falei para vocês no início, né, que seria um assunto que não caberia em um episódio só nunca, né? A gente, falamos
Falamos um pouquinho de cada coisinha ali, mas assim, fica aberto o convite para vocês voltarem aqui pra gente poder até com todo né, prazer. separar certinho ali, falar de um Sim. assunto mais específico, talvez, né? De Sim. interesse maior, Pautas né? nós temos Demais, né? muitas, né? Porque, como eu disse, é um mercado que envolve não só o segmento direto do setor imobiliário, mas envolve construção civil, envolve engenharia, né? Envolve arquitetura, envolve móveis. É muito disciplinar. Né? E coisa aí demais, você né? tem, assim, você pode fazer até uma mesa redonda, né? Com atores, né? É. E aí ter bastante assunto aí Não para tem. poder divulgar e levar informação ao com público aí, à Só pra você sociedade. ver, na minha comissão, por exemplo, lá da OAB, de comissão as nossas palestras vão engenheiros, vão corretores. O próprio Bira teve lá, né? Sim, sim. Na semana passada, dando uma palestra. Enfim, é uma área que cada vez mais se torna multidisciplinar. E a E o tendência, corretor de imóveis tem que estar atento a sempre isso. atento e pronto, né? E Sim. pronto para isso. Para as inovações do mercado que inovam, mas presumo eu, cada vez mais rápido, né? As noções básicas ele tem que passar para o cliente, né? É. Não tem jeito, né? E o cliente está sendo cada dia mais exigente, né? É demais. Hoje o cliente não chega e fala assim, eu quero comprar. Ah, tá, tem. Não, mas espera aí. Mas me prova aí que esse imóvel não tem nenhum ônus, que ele não está alienado, que ele não está... Não tem surpresinhas, Que né? ele não está penhorado num débito trabalhista ou judicial, que seja, né? Isso aí o corretor, né? Já Ele tem que levar isso ao tem que cliente. estar craque, né? Lucas, nós estamos aqui, vimos aqui em pouco, nesse breve tempo aqui que nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho sobre o mercado imobiliário e a gente consegue perceber que nós temos muito a contribuir. E não só eu e o Dr. Marlon, mas sim todos os corretores, né? Porque essa construção e esse processo de mudança ao qual nós nos propomos, né? Nessas eleições do Cresce em 2024, que vai acontecer no dia 27 deste mês, é que é uma opção para o corretor e corretora de imóveis do estado de Mato Grosso ter ali a sua opção de votar na chapa 2. Tá? Que a nossa chapa é o que representa, né? Que não só representa o Bira, o Dr. Marlon e os outros 52 conselheiros dentro da chapa, mas sim representa um anseio, uma necessidade, uma dor, né? Aquela necessidade que você sente assim que muitos corretores nos passaram, né? E a gente ouve por onde nós vamos, né? Nas visitas que nós fazemos, a mesma percepção. Então, no dia 27/6, chapa 2, para a gente promover a mudança e, mais do que o novo, é ter essa visão de futuro aí para o mercado imobiliário. Que maravilha. Então, eu agradeço de coração a disponibilidade de vocês para esse papo. Uma pena que a gente não consegue falar tudo, né? Nem daria também, né? Mas o lado bom disso é que a gente vai poder bater papo mais vezes, né? Então, repito que fica o convite aberto. Estamos à disposição, inteiramente à disposição. Sempre. Que maravilha, viu? Então, muito obrigado mais uma vez. Certinho. Obrigado você, Lucas. E você que nos acompanhou até aqui, espero que vocês tenham gostado desse episódio muito legal. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Vou deixar a rede social do pessoal também aqui na descrição, para que você possa seguir e acompanhar de pertinho o trabalho deles. E vejo você no próximo episódio, viu? Até mais.